Iniciamos neste momento o último painel extremamente importante sobre a questão ESG. Mas a questão ESG vista sob o ponto de vista do operador de transportes e uma boa surpresa. A gente tem aqui também uma embarcadora, que é Boticário. Então, diferente dos outros painéis que faltava aquela pessoa que faz o embarque, agora a gente também tem. Vamos começar agora. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam saber é quais são as empresas que estão aqui, o que elas fazem, um pequeno histórico. Então a gente começa por lá. Ó. Osni, conta um pouquinho da DHL. Muito boa tarde a todos. Ah, tá. Desculpe, Osni. Desculpe. A gente troca. Por favor, Solon Barrios. DHL. Sem problema. Eu sou Solon Barrios, atualmente estou vice-presidente de transportes na DHL Supply Chain Brasil. E estou honrado de estar aqui, tão bem acompanhado, para falar desse tema tão importante que é ESG. E mais importante que isso, trazer cases práticos de como nós estamos trabalhando para garantir essas práticas que já se tornaram uma realidade. Falar um pouco da DHL Supply Chain. A DHL Supply Chain é o braço de contratos logísticos do grupo Deutsche Post DHL. Então é composto de maneira muito breve, de quatro divisões. Então temos a DHL Global Forwarding, de fretes internacionais, a DHL Express, de entregas expressas, a nossa divisão, a Supply Chain, e o Correio Alemão, que é o Deutsche Post. Então, no Brasil, a DHL tem mais de 15 anos de atuação, atuamos em todo o território nacional, temos hoje mais de 18 mil colaboradores e nossos principais produtos estão dentro dos serviços de warehousing e transportes. Mas temos também produtos de valor agregado como packaging, LLP e demais outros serviços que a gente presta através do nosso braço de consultoria. Tá bom? Ter trocado o nome, mas na correria aqui a gente faz nenhum. loucuras. Né? Agora eu gostaria, agora sim, Osni, por favor, conte essa experiência fantástica que vocês têm de ter criado uma cooperativa que deu tão certo e que está há tanto tempo aí, é modelo hoje. Olá, bem, boa tarde a todos, especialmente aqui aos que estão, os colegas, né? Mais especial ainda a Ana, que é a convidada da gente aí como nossa cliente, com excelentes experiências no tema que vamos tratar aqui, inspiradores, com certeza. É um prazer realmente estar aqui. A Coopercarga tem 32 anos, se formou como uma cooperativa durante 30 anos e sim tem no seu DNA a questão social, a questão da preocupação com a sociedade, com o meio ambiente. Então, governança, então, um tema que é intrínseco do sistema cooperativo, está muito presente no nosso DNA. Nós temos 32 anos, cerca de 60 filiais, estamos no Brasil e na América Latina, são mais de 2 mil veículos, uma idade média entre 3,5 a 4 anos, mais de 3.500 colaboradores. Fizemos o ano passado 112 milhões de quilômetros rodados, cerca de 2 milhões de toneladas transportadas no ano passado, mais de 125 mil embarques. Então esses são um pouco os números da Coopercarga. Passamos de 1 bilhão de receita no ano passado, esse ano cerca de 1,5 bilhão. É o que a gente tem feito aí em grandes números. Estamos divididos olhando, e quando a gente olha a gestão, a gente olha o mercado inicialmente, então olhando para o mercado e olhando para dentro internamente, dividimos o nosso negócio em centros logísticos. E por que dividido, né? Centro logístico, às vezes, tem clientes que só querem o serviço de armazenagem e os seus correlatos. Mas também temos transferência para o Brasil, transferência para esses outros países, caminhões dedicados, postos de combustíveis, enfim. E mais recentemente a Coopercarga adquiriu o controle acionário da TSV e estaremos, assim que o CADE aprovar, estaremos ofertando ao mercado carga fracionada, pacote, como o mercado costuma falar. Um pouco de nossos clientes, a gente tem grandes clientes, além da Boticário, que é um cliente que a gente tem um maior carinho.
vários clientes como a Aliança, como a Heineken, como a ArcelorMittal, como a AstraZeneca, como Carrefour, Coop, Esmaltec, Italac, Ambev, Seara, PepsiCo, enfim, são vários clientes que a gente tem orgulho de ter e procuramos o dia todo atendê-los com máxima qualidade. Também mencionar que a gente gosta muito de participar das entidades antes do sistema cooperativo também, mas agora, como somos uma SA, participamos mais intensivamente do SETCESP, da SETCOM, das federações, confederações, associações como a ABOL, como a BTI, como o NTC, enfim, procurar se integrar para melhor estar inserido aí nos desafios que são de todos. Estamos aqui para falar de ESG e realmente é um tema que é uma responsabilidade de todos e assim esperamos poder contribuir aí para dias melhores aí. Agora, Hélio, o Hélio tem uma história bonita para contar, mas é uma história muito bonita e que emociona. E emociona bastante. Por favor, Hélio. Nós não tínhamos combinado que era para o final? Prefere? É melhor. Não, mas diga alguma coisa sobre a Ambipar. Não, alguma tudo coisa. Bem. Bom, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Boa tarde, meus colegas palestrantes. Para nós do Grupo Ambipar, da Ambipar Logística, é uma honra estar aqui para dividir conhecimento, para falar de assunto de alta relevância para a sociedade, para o planeta, que é falar de ESG, falar de sustentabilidade. Atualmente está tendo a PEC 27 no Egito. Nós temos uma equipe da empresa lá, onde é que vai estar versejando, onde é que vai estar dialogando com as pessoas, buscando as ações para mitigar principalmente o aquecimento global, que nós do segmento logístico, por isso que estamos falando de fórum de sustentabilidade, nós que utilizamos caminhões com combustível fóssil, o CO2 é um dos principais agressores da camada de ozônio. O caminhão a diesel é altamente emissor de poluentes, então nós vamos estar tratando aqui de ESG, nós vamos estar tratando de transporte sustentável. Meu nome é Hélio Matias, eu sou vice-presidente de desenvolvimento estratégico do Grupo Ambipar, na divisão Ambipar Logistics, a empresa responsável pela parte de transporte. Somos especialistas na área de transporte de produtos químicos. Sustentabilidade dentro do Grupo Ambipar é uma palavra batida, mas como nós falamos no segmento de transporte que corre óleo diesel nas nossas veias, lá nós falamos que corre o DNA das nossas veias não é o sangue, mas é sustentabilidade. Então, sustentabilidade, ESG, é a palavra do momento. A missão da nossa empresa diz que nós temos que contribuir com a sociedade, com as pessoas, com as empresas, para terem ações sustentáveis e deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Nós não temos um planeta B, nós temos um planeta A, e é aqui e agora. Então temos que cuidar do planeta A. Mais para frente a gente tem mais assuntos, mais cases para estar tratando e dividindo com meus colegas. Sejam bem-vindos. Agora, Ana Boticário, conta um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente o convite por estar aqui, com parceiros como a Cooper Carga, DHL, Ambipar, outros parceiros que também estão aqui assistindo. E é uma honra poder falar um pouquinho sobre sustentabilidade dentro da área de transportes, Nós somos os principais ofensores, um dos principais ofensores do meio ambiente quando a gente fala aqui das emissões de gases poluentes, tá? Eu sou Ana Paula Damasceno Monteiro, sou gerente sênior de transportes Brasil, Grupo Boticário, para todas as marcas e todos os canais, toda a parte inbound e outbound. Então é um processo bem complexo aqui, que faz com que a gente atenda a todas as operações do grupo. Como muitos de vocês conhecem, o Grupo Boticário tem aqui o DNA de sustentabilidade já implantado. Há 45 anos atrás, nós adquirimos a reserva Salto Morato, que fica no litoral do Paraná. Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro do Boticário, não é um assunto recente, não é um assunto novo. Ou seja, 45 anos atrás já se tinha isso em mente, como a gente pode melhorar o nosso meio ambiente, como a gente pode cuidar do nosso meio ambiente, como a gente pode preservar, tá?
Então, o Grupo Boticário tem hoje cerca de 4.300 lojas espalhadas pelo país. São cerca de 1.700 pontos de venda em municípios. São 4.300 lojas, 1.700 municípios. Das nossas fábricas saem em torno de 350 milhões de produtos por ano. Nós transportamos cerca de 99 mil caixas na nossa operação outbound, mais 8.700 caixas na operação inbound. Nós temos aqui, quando a gente olha a nossa operação de logística, a nossa operação de um ano de logística seria suficiente para a gente dar 10 voltas ao redor da Terra. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer, né? Porque não é simplesmente operar. A gente tem que cuidar de tudo que a gente faz e olhar com cuidado junto com os nossos parceiros. Para quem também não sabe, o Grupo Boticário está em 15 países hoje no mundo, então o Grupo Boticário não é uma empresa brasileira, familiar, mas hoje a gente já está operando em 15 países diferentes. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz aqui também, a gente já está começando a tombar para as operações internacionais. Todos os cases que a gente tem aqui com os nossos parceiros já estão sendo discutidos, já estão sendo levados para que a gente possa também colocar em operação nos outros países em que a gente tem operação. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho, entrar um pouquinho no detalhe das nossas operações, mas muito obrigada por enquanto. Eu começo por você, Ana. E eu começo o seguinte, você tem aqui clientes, né? Você transportadoras que operam com você. E, obviamente, você tem a preocupação, já que vem mais de 40 anos essa preocupação com o meio ambiente, você tem a preocupação também em reduzir emissões. Como é que você convence, como é que você consegue fazer com que o transportador entenda que você quer transporte mais limpo, com menor volume de emissões? Como é que é essa conversa? A gente precisa entender. Na verdade, não convencer, né? Eu acho que o convencer acho que é uma palavra até muito forte. Na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que não é uma questão de cobrar. Eu não estou cobrando um parceiro para que ele faça. Eu preciso deixar claro que nós queremos fazer com os nossos parceiros. Por isso que a gente fala que nós não temos transportadores, nós temos parceiros. Ou seja, a gente cria essa parceria, a gente senta, a gente discute, a gente tem essa visão com os nossos parceiros de que eles precisam estar também antenados com o que está acontecendo no mercado. Não é simplesmente eu chegar e falar, eu quero, né? Eu quero e você vai ter que fazer, ou então se você não fizer, tem um outro parceiro que vai desenvolver isso. Não, nós gostaríamos de ter. O que é preciso vocês fazerem para que a gente tenha isso em operação com vocês? E aí a gente entra nessa conversa. Então, eu acho que, acima de tudo, eles precisam sentir, os parceiros precisam sentir que nós estamos embarcados nisso, não com o intuito de cobrança, e sim porque a gente quer fazer junto. Porque a partir do momento que a gente coloque isso numa operação, a gente está desenhando o futuro, a gente está ajudando o parceiro também a desenvolver coisas diferentes. Quando a gente olha hoje o modelo de operação, levar um produto, uma caixa de um lugar para o outro, todo mundo leva. Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, como a gente pode fazer isso diferente? Como a gente pode fazer com que a experiência do nosso cliente, do nosso franqueado, ela seja diferente? Então, é muito disso que a gente coloca junto com o parceiro. Como você pode nos ajudar? Você tem alguma ideia? A gente pensou nisso. Será que faz sentido para a nossa operação? Então, os parceiros que estão aqui, nossos do Grupo Boticário, sabem bem disso, porque a gente discute exaustivamente esse tipo de coisa. Então, acaba sendo natural, não é uma imposição. Acaba sendo natural que eles também cooperem e queiram participar dessas ideias loucas que a gente tem, né? Certo. E aí entra o Hélio. Hélio, eu acho que tem um ponto que é muito interessante. Nas conversas iniciais com o Hélio, ele pegou contando tudo que eles foram criando, que eles foram inovando, que eles foram pensando em como fazer sempre melhor, detalhe por detalhe. Ele acaba contando para a gente que ele tem todos os principais clientes da área química, que são dos mais exigentes possíveis, como clientes dele, clientes fiéis. Então, Hélio, como você fez para conquistar a confiança de um grupo que naturalmente é desconfiado, que é transporte de produtos perigosos, que é uma coisa complexa de mexer. Como é que foi essa história? Conta um pouco para a gente. Bom, primeiro eu queria colocar para o pessoal que está aqui
O Grupo Ambipar é uma empresa brasileira com capital aberto na Bolsa. Estamos presentes hoje em mais de 40 países, toda a América Latina, América do Sul, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, levando o conhecimento que nós temos, levando a nossa força de trabalho e levando todo o conhecimento na área de atendimento à emergência com produtos químicos. A partir desse momento, quando nós temos esse expertise no cuidado de mitigação, de atendimento a acidentes com produtos químicos, quer seja ao longo das rodovias, quer seja em sites dos nossos clientes, isso nos deu conhecimento, isso nos deu condições de oferecer um transporte com toda a qualidade. Todos nós, e com certeza aqui na plateia, tem pessoas ligadas à empresas da indústria química, da Biquim, nós sabemos o quão difícil é você cumprir todas as legislações. Temos mais de 256 itens a serem cumpridos, quer sejam municipais, estaduais, federais. Temos no segmento do químico, você precisa ter um passaporte para trabalhar, que é o SASMAC, Saúde, Segurança e Qualidade. É como se fosse um passaporte. Então, a partir desse momento que a gente tem esse know-how, que a gente tem toda essa experiência, a gente conseguiu levar isso para o transporte. E dessa maneira, prestando esse tipo de serviço, um serviço com qualidade. Mas eu acredito que o que nos fez ter esse sucesso é credibilidade. A palavra é credibilidade. Nos processos que nós praticamos, a gente pode ter a satisfação de colocar para vocês que nós estamos há 10 anos sem nenhum acidente com culpabilidade dos nossos motoristas. Então isso é fruto de todos esses processos intrínsecos, processos altamente rígidos que norteiam o transporte de produtos químicos perigosos. E isso nos leva, logicamente, a ter a credibilidade e a confiança dos nossos clientes. Agora vamos lá, Osni. Nesta parceria que você tem com o Boticário, como é que foi a história de desenvolver o caminhão a gás, o caminhão elétrico, etc? Como é que foi toda essa história? Bem, nós começamos com o Boticário com uma operação chamada Buffer, imagino que esse nome veio do Boticário, e onde se coletava os produtos na região de São Paulo, consolidava a carga, levava para a fábrica de Camaçari. Posteriormente, a gente desenvolveu em conjunto, e aí eu queria reforçar realmente, aqui a Ana está sendo bastante sutil, mas eles são motivadores. Não cobram exatamente, não cobram. São motivadores e são muito abertos a ouvir. E ouvimos lá na segunda-feira, aliás, um excelente workshop aí com os fornecedores e realmente nos motivou ainda mais. E a motivação, estão abertos a ouvir alternativas que envolvam o tema. E gostei mais de ouvir, Ana, que não é só o preço que vale, né? A gente já percebe no dia a dia. Mas esses itens, estando presentes, os ouvidos do Boticário estão abertos. Então, você desenhou uma operação na sequência para distribuir os produtos aqui em São Paulo. Então, nós, em conjunto com a área de compras e os demais do Boticário, passamos a desenvolver e ofertamos um projeto para entregar também produtos acabados aqui nas lojas de São Paulo e região. Então, e aí como que desenhamos esse projeto? O armazém que a gente está disponibilizando, que é em Arujá, ele tem o conceito de sustentabilidade, é o conceito LEED, tem toda uma preocupação com o meio ambiente, enfim, iluminação, água, segurança, trabalho, condições e etc. Né? Os veículos que fazem a distribuição aqui, ofertamos para que fossem elétricos. Além disso, dirigidos por mulheres. E esses mesmos veículos passaram a fazer a distribuição do produto acabado e também as coletas daquelas matérias-primas que sobem para a Bahia. Os veículos que a gente fazia esse buffer, as transferências, eram 30 veículos no passado. E aí,
em conjunto foi desenvolvido uma solução que já existe, mas colocamos carretas double deck para fazer as rotas de transferências e então, antes tínhamos 30 veículos, agora 16. Além disso, se incluiu mais algumas rotas do armazém lá, da fábrica deles de Camaçari para o Nordeste. Então, esses veículos também fazem algumas rotas para o Nordeste. Então, olhando a sustentabilidade em si, né, os caminhões elétricos, diversidade com mulheres no volante, o armazém, transportando nas transferências, gastando metade do combustível, isso quer dizer também expelindo somente metade do CO2 que a gente expelia anteriormente. E, além disso, nós estamos compensando o CO2 emitido com esses 16 veículos com crédito de carbono, que a gente entrega esse crédito de carbono para o Boticário. Não bastasse isso, agora as equipes, que são assim muito ativas e muito dos dois lados, aliás, estão tratando para que esses veículos, e aí tem um desafio para abastecimento de veículo a gás, tem um desafio de abastecimento, de autonomia, então tem um desafio para essas rotas e os veículos fazem aí também, está envolvida a rota Varginha aí, que eu tinha esquecido, e as rotas são, às vezes elas mudam, então tem um desafio aí agora, e as equipes estão tratando para que esses 16 ou talvez uma parte deles sejam a gás. Então esse é o passo, até aqui estou ajudando aí ao Boticário, ou até, eles são muito abertos, muito inovadores e nos motivam, nos impulsionam, Gostei demais do fórum lá porque nos impulsiona ainda mais a todos que ouvem e com certeza aqui quem está ouvindo vai estar mais acreditando, querendo investir mais no tema sustentabilidade, porque é o nosso único caminho. Solon, tenho duas perguntas na sequência para você. Primeiro, na área de veículos, o que vocês estão fazendo em termos de emissões, de redução de emissões? E na área dos prédios, vocês têm uma espécie de política de neutralização de qualquer possível emissão. Essas duas perguntas, por favor, responda. Com certeza. Bom, respondendo a primeira pergunta, a principal ação que a gente toma hoje com relação à redução das emissões é, sem dúvida alguma, a eletrificação da frota. Mas a gente começou esse processo lá em 2018, com o primeiro carro elétrico que nós compramos no Brasil para fazer a entrega dos produtos na Olimpíada do Rio de Janeiro. Só que era algo ainda muito tímido e muito embrionário, porque naquela época isso era uma tendência. Depois, a gente precisava encontrar parceiros de negócio que tivessem fit de valor, porque até então não se fechava o case do carro elétrico. Como o Osni comentou, a gente não tem uma malha de autonomia para garantir uma malha elétrica sustentável. E foi aí onde surgiu o nosso primeiro parceiro, que também buscava, que era o Boticário. Então, quando nós começamos há 1 ano e meio atrás, realmente com uma frota elétrica, o Boticário foi um dos clientes e para nós a maior satisfação é não só fazer a diferença, mas ser um agente de mudança. Então, ouvir hoje tantos exemplos de carros elétricos, de mulheres nas estradas, que quando nós começamos não adianta só ter carro elétrico, a gente precisa ter diversidade e inclusão. E aí 100% da nossa frota elétrica é dirigida por mulheres. E quando a gente foi fazer a primeira entrega, que a consultora pediu para tirar uma selfie com a motorista, porque ela achou aquilo fantástico, aquilo para nós foi uma realização. Então, de lá para cá, a nossa frota hoje é motivo de orgulho. A gente tem a maior frota elétrica da DHL Supply Chain no mundo, é a do Brasil, hoje com 81 veículos. Tá? Então, são 81 e já tem uns 60 comprados para entregar no próximo ano. Então, por conta do Peak Season, a gente recebeu 20 na semana passada. Então, hoje temos 81 veículos, atendendo as regiões metropolitanas. Começamos agora a garantir uma expansão dos eletropostos para que a gente consiga atender esse primeiro desafio, que é da autonomia. Hoje, em média, a autonomia dos veículos, com todos os elementos que compõem a carga, ela gira em torno de 180 km, então a gente precisa aumentar e potencializar isso. Então, a gente continua investindo forte na eletrificação da nossa frota. Existem outros meios que a gente tem investido também, mais voltados à tecnologia. Por exemplo,
tem um mecanismo chamado Supertec, que a gente coloca dentro do tanque de combustível da nossa frota própria, para que em contato com as partículas ele reduz a emissão de gases. Mas ainda é um protótipo, então a gente não tem essa solução ainda validada para garantir a expansão disso em larga escala, então a gente continua investindo forte na eletrificação da frota. Quando a gente vai para os nossos armazéns, aí a gente está um pouco mais adiantado. Então hoje a gente tem uma das maiores usinas fotovoltaicas, que é o nosso CD de Louveira. Então a gente tem um alto potencial de geração. Então a gente tem um compromisso enquanto grupo de zerar 100% das emissões de carbono até 2050. Então começamos com esse projeto em Louveira, que fez muito sucesso. Depois expandimos isso para os nossos outros armazéns em menor escala. Mas a gente já tem hoje 90% de todos os nossos armazéns com energia de LED automatizada, com sensores, e os outros 10% que ainda não tem essa tecnologia, a gente trabalha com T5, que é também de baixíssima emissão. Então hoje, dentro do warehousing, a gente tem programas mais robustos para garantir reduções de emissão. E para o ano que vem, temos projetos ainda mais desafiadores para implementar. A gente vai te perguntar logo depois. Por favor, Marcelo, para a Ana. Não estou ouvindo. Agora sim. Tudo bem, Ana? Bem, Bom, eu quero fazer uma pergunta a vocês, Boticário, como embarcador, né? Queria pedir para pontuar um pouco essa questão dos objetivos, né, da redução de emissões e também, se você puder exemplificar quais foram as principais medidas adotadas por vocês. como embarcador aqui, é muito do que a gente está falando aqui nas parcerias, né? Então, a gente, na parte de transportes, basicamente, tudo que a gente fizer é com base naquilo que a gente tem negociado, naquilo que a gente tem contratado com os nossos parceiros. Sempre vai ser assim, né? E, como eu falei anteriormente, é um conjunto de ideias, você deixar com que realmente as ideias floresçam, né? Para que as coisas aconteçam. Como grupo, a gente tem várias ações também. Então, nós temos aqui, como meta, até 2030, zerar 100% de todas as emissões poluentes de todos os nossos processos produtivos. O grupo tem isso e está desenvolvendo isso com uma meta, colocamos 2030, mas a gente já está reajustando isso para tentar puxar isso para 2026, 2027, então tentar antecipar. E isso é muito difícil, né? Porque, querendo ou não, todos os anos, como diz aqui, né, o diretor, todos os anos a gente acaba colocando mais 1, 2 CDs na operação, as aquisições não param, mas é a nossa meta como indústria, né? Zerar 100% de todos aí os não só resíduos, como gases que vêm provenientes das nossas fábricas e dos nossos CDs. Quando a gente fala de transportes, a gente tem aqui, sim, uma meta de para 2023, zerar, praticamente, zerar não, né? Mas a gente diminuir cerca de 470 toneladas de emissões de CO2. E como que a gente vai conseguir diminuir, né, essas 470 toneladas? Com os parceiros que estão aqui. Com os parceiros que estão aqui comigo, no palco, com os parceiros que estão aqui no auditório. Através de projetos, através de ações que realmente sejam ações que sejam sustentáveis no sentido de prolongadas, não ações pontuais, né? Porque é muito fácil você fazer um projeto que roda 1 mês, 2, tira foto, como a gente brinca, né? Tira foto, fica bonitinho, sai. Mas o nosso intuito não. O nosso intuito é ter ações que realmente elas sejam ações a longo prazo, que realmente tenham um impacto não só ambiental, mas um impacto social também. Porque o nosso intuito é deixar a marca Boticário na sociedade. Não só como a gente fala, né, nós somos um mundo de beleza, nós queremos transformar o mundo através da beleza, mas não é uma beleza física, é uma beleza realmente interior, é uma beleza do que você está deixando, o que você está agregando para o futuro. Então, quando a gente fala de ações, todos os meus parceiros que estão aqui,
com certeza vão ter um impacto e vão ter um ponto fundamental para que a gente possa desenvolver mais ações daquelas que a gente já desenvolveu e que são várias, né? Tenho muito orgulho de falar, eu mesmo já dirigi os veículos elétricos aqui, já dirigi caminhão, por quê? Porque os meus parceiros me disponibilizaram isso. A gente tem essa entrada, a gente tem essa liberdade de chamar eles, vamos aqui para a mesa, vamos tomar um café. O que está acontecendo no mercado? O que a gente vai fazer de novo? Como que a gente vai fazer funcionar isso? Então, tudo isso gira em torno dessa parceria que a gente está falando aqui. Hélio. Agora, Hélio. Né? Na prática, você pode contar um pouquinho como é que funciona esse serviço de atendimento a emergências de produtos químicos? Nós temos uma central lá em Nova Odessa, o SECOI. Ela fica monitorando 100% das rodovias nacionais. A partir do momento que acontece qualquer evento, qualquer acidente, nós já identificamos o local, uma ação proativa nossa, nós já mandamos uma equipe para o local, independente de termos contrato com o causador do acidente ou não, nós já temos uma equipe próxima, temos 156 bases ao longo do Brasil, do Rio Grande do Sul, Belém do Pará. E à medida que identificamos o acidente, nós já começamos a fazer as primeiras ações e informamos o embarcador, o transportador, que nós estamos no local e se eles nos autorizam já a mitigar e já começar a trabalhar no acidente, independente de ter contrato com a gente ou não. Então é um trabalho essencial para o segmento de transporte, é um trabalho essencial para a população, é um trabalho essencial para a sociedade. Então é dessa forma que nós atuamos, ou seja, na prevenção e na proatividade. Agora um detalhe, perguntando para você mesmo, Hélio. Você sempre cita, e eu acabei entendendo de tanto conversar com você, a questão de não termos um planeta B, né? E aí nesse negócio do planeta B, eu falei, e o que você faz com os resíduos? Você coleta, tem contrato com grandes empresas, multinacionais, petroquímica, indústria automobilística, você coleta tudo isso. Que final? Vai para o lixão? Ele falou, não, eu tenho um planeta só. Eu dou destinação final mesmo. Falei, como assim? Ele falou, olha, eu faço tudo que é possível para reciclar o produto. Alguns produtos viram novos produtos pós-reciclagem. Conta um pouco para a gente, Hélio, como é que é esse processo que vocês desenvolveram que realmente você dá destinação final? Desaparece o resíduo, entra um novo produto, surge um novo produto. Bom, primeiro eu queria esclarecer para as pessoas que estão aqui que nós não fazemos coleta de lixo. Nós fazemos gestão de resíduos em sites internos de nossos clientes. Sim. Então, a partir do resíduo da produção, nós temos um setor de P&D que identifica o que é possível fazer com aquele resíduo gerado na produção do produto que vai para a venda, que vai para o mercado. Então, vou dar um exemplo muito claro. Nós coletamos em grandes geradores, hotéis, supermercados, restaurantes, todo o material orgânico. Esse material orgânico, junto com os resíduos que são produzidos através da produção da celulose, nós produzimos um produto chamado EcoSolo. Ele já é um produto hoje registrado no Ministério da Agricultura, já está à venda no mercado. Ele tem uma boa capilaridade nos grandes produtores de grãos. Ele tem uma produtividade 15% acima do solo normal. Então isso é o que nós fazemos, é transformar resíduo em algum produto que volte para a cadeia. Essa é a forma que nós trabalhamos, buscando esse tipo de produto colocar novamente no mercado. Certo, era exatamente isso que eu queria. Marcelo, por favor, pergunta para o Osni. Osni, você pode contar um pouquinho de projetos que vocês estão desenvolvendo com a Boticário, alguns projetos futuros e também falar um pouco dessa questão da geração de energia fotovoltaica. Oi? Agora sim. Bem,
para o Grupo Boticário e também para outros clientes, a gente procura ofertar todas as alternativas que a gente... Opa, Alô? opa, ok. Acho que está com pouca bateria. Então, ofertando e também ofertamos então para o nosso cliente boticário, é um dos mais abertos a isso, mas para os demais também as alternativas que a gente enxerga e tem. Então, veículo a gás, veículo elétrico, opções, enfim, as mais diversas. E, naturalmente, estamos ofertando mais operações com veículo elétrico, então essa é a sequência que a gente está dando. No quesito energia fotovoltaica, nós fizemos um projeto aí há uns anos atrás, uns 4, 5 anos, e olha, vamos eletrificar nossos pontos todos com energia limpa e aí fizemos a primeira usina nossa em Concórdia, Santa Catarina, atende todo o estado, então toda a energia que a gente consome em Santa Catarina são produzidas lá numa usina em Concórdia, tem 3.760 placas, mas atende só o estado, por uma questão de legislação, enfim. Os demais estados a gente iria implementando na usinas, era essa a ideia, mas encontramos um parceiro, a Raizen, e que, então, a partir daí a gente começou a fazer parceria com eles e eles desenvolvem e produzem a energia e a gente, então, compra a energia limpa deles. Nossa meta nesse quesito é de 2025 para frente não ter mais nenhum gasto em energia que não seja limpa, totalmente limpa, né? Então, por exemplo, o proceder do Boticário, além de tem todo um conceito, né, de iluminação, falado aqui, de tal, a energia gasta lá já é também totalmente limpa. É importante dizer, eu ouvi hoje do Christopher, mas repito aqui, o Brasil já produz cerca de 80% da sua energia limpa e renovável, né? Já o mundo é o inverso, é 80% né, de carvão, de combustível, de fóssil, né, e etc. Nós estamos muito bem nesse quesito, mas mesmo assim a gente quer zerar e aí estamos avançando. Certamente vamos conseguir chegar antes de 2025, Ana. É um desafio, a gente está implementando, já tem vários estados que a gente já implementou isso. E ou a gente encontra parceiros e assume um compromisso e implementa, ou a gente vai fazer. A fotovoltaica é um modelo de fácil aplicação para o consumo adequado para a gente, né? Então, é uma alternativa, mas ela sendo limpa, a gente vai... Então, esse é o nosso desafio aí na energia. Agora, Solon, você tem a DHL, uma das maiores empresas do mundo e localizada no mundo inteiro, mas principalmente naquele país que adora desenvolver tecnologia chamada Alemanha. Entre aqui e lá, Matriz, o que você tem visto de alternativas energéticas para o futuro? Para essa plateia que está aqui, qual é o caminho? É gás, é elétrico, é hidrogênio? Para onde caminha? Olha, se a gente for falar de futuro, é porque elétrico já é uma realidade. Sim. E a gente continua buscando... Mas no leve, é realidade no leve. Exato. O futuro é o hidrogênio. É o hidrogênio. Sem dúvida nenhuma. Não só para o rodoviário, mas também para os outros modais. Então já tem alguns estudos aí para combustíveis de navios à base de hidrogênio, em estágio bem avançado. Então a principal diferença hoje, quando a gente compara a nossa matriz na Alemanha, é exatamente esse cunho tecnológico. Então eles, em pesquisa e desenvolvimento, estão muito mais avançados. Mas, como o Osni bem mencionou aqui, o Brasil ele tem uma capacidade de execução e um compromisso com o tema que é muito acima da média. Então hoje, nas reuniões com o Globo, o Brasil ele é a referência em todos os requerimentos de ESG. Quer dizer, você não vai beber na fonte da matriz, e sim a matriz que tem de vir para cá falar o que vocês estão fazendo. Para a implementação, sim. Isso é motivo de muito orgulho para nós e a gente não para por aí. Então, isso traz ainda mais segurança para a nossa corporação para continuar fazendo investimentos. Então, a ideia é ter a nossa primeira fazenda solar já no próximo ano, em 2023. Ainda não decidimos se vai ser no estado de São Paulo ou de Minas Gerais. E migrar 100%
da nossa energia elétrica para o mercado livre de energia. Então, dessa forma, a gente garante energia de fonte limpa ou de fonte renovável. Então, esse é um passo importante que a gente vai dar no próximo ano para garantir aí o nosso objetivo de zerar as nossas emissões. Certo. Aliás, tua matriz, vocês têm uma questão, alemão principalmente com SG, extremamente forte. Se por acaso uma alternativa custar o quilômetro rodado um pouco mais caro, eles preferem implementar para atingir os objetivos ou tem alguma restrição? A gente já tem um compromisso enquanto grupo. Então, não só o Boticário, mas nossos parceiros aqui sabem, a conta não fechava. Ainda hoje é um desafio fechar a conta quando você compara com combustível fóssil. Só que não é mais uma questão financeira. É muito mais do que isso. Então, o nosso board global ele assumiu um compromisso na última reunião de acionistas. Inclusive, isso entrou dentro da nossa carta. Então, respondendo a sua pergunta, não é mais uma questão de valores. É uma questão de garantir, e aí pegando aqui o spoiler, a gente não tem um plano B. A gente precisa garantir o plano A. Então, por isso que se tornou um valor. Agora, uma pergunta que quem está sentado aí e que de alguma maneira atende a Boticário, não vai gostar da minha pergunta, mas a plateia vai. O que o Boticário, como embarcador, gosta de ter de diferenciais nos seus operadores logísticos? Acho que o brilho no olho, sabe? Acho que o brilho no olho, isso para a gente faz total diferença. Você sentar numa mesa para conversar com um parceiro, né? Colocar as suas ideias, ouvir dele e as ideias deles, mas sentir que aquilo está sendo feito não pela questão custo, está sendo feito pela questão de mesmo de querer fazer diferente, de querer estar junto e participar daquele momento, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala de custos aqui, né, como o Saulo comentou, é óbvio que muitas operações não se pagam. Isso é óbvio, não tem como. Mas a partir do momento que você sente que o parceiro ele está disposto a fazer aquilo, que ele está disposto a embarcar naquilo com você, toda essa parte a gente resolve, né? A gente resolve ali nas entrelinhas, mas a gente segue. Porque, como eu falei, transportar todo mundo transporta, levar uma caixa de um lugar para outro todo mundo leva, mas somente parceiros que realmente têm a mesma essência que você tem, conseguem traduzir aquilo que você quer em ações concretas. Aliás, eu vi o encontro seu com eles, o brilho no olho é igual. Ou seja, tem realmente uma parceria, tem realmente uma coisa de, olha, a gente está acostumado e gosta de desenvolver ideias novas. Exatamente, a Coopercarga está aqui, é um dos parceiros da DHL, a gente tem a Pisato aqui no auditório. É isso que a gente, acho que esse é o diferencial, sentar para conversar com alguém e ver que a pessoa tem aquele mesmo entusiasmo que você tem para fazer diferente. Certo. Hélio, na questão de fazer diferente, conta um pouco sobre aquele projeto do corredor que vocês estão desenvolvendo em conjunto com a Down. Escutando tudo que os colegas estão falando, e também no começo da minha fala, quando a gente percebeu, olhando as 17 ODS da ONU, e que o combustível fóssil é o principal agressor, e a nossa divisão de logística, de transporte, como meus colegas aqui, somos poluidores. E aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer enquanto transportador, que sou um poluidor pelo nosso ofício, em benefício do meio ambiente, em benefício da nossa empresa, em benefício da sociedade. E surgiu a ideia do Corredor Sustentável, foi em março de 21. O Corredor Sustentável, ele busca a mitigação de emissão de CO2 e nós procuramos a Dow, que está aqui presente. Colocamos o projeto na mesa, explicamos para eles quais eram as premissas, explicamos para eles qual que era o propósito. Pontualmente a Dow embarcou junto com a gente e nós então começamos a concatenar o projeto Corredor Sustentável. E aí eu queria trazer algumas informações para vocês, que talvez alguns saibam e outros não. Quando a gente pega 1 litro de óleo diesel, que tem 900 gramas de massa, a partir do momento que ele se torna CO2, a fumaça que sai lá no catalisador dos nossos caminhões,
essas 900 gramas de massa se transformam em 2,65 quilos de CO2. Na cadeia de produção do gás natural, do GNV, desde da sua extração até a chegada no tanque do nosso caminhão, os números dizem que um caminhão a diesel polui a 10 caminhões a gás. Se um vale 10, 10 vale 100, 100 vale 1.000, 1.000 vale 1 milhão. E são números surreais. Pelo sistema de telemetria da Scania, o Board Fleet que nós utilizamos, nós chegamos à conclusão que a cada 10.000 quilômetros que um caminhão a diesel roda, ele joga 10 toneladas de CO2. São números absurdos. Então o corredor sustentável veio para suprir essa lacuna. Quando eu falo que um vale 10, 10 vale 1.000, isso seria uma falácia, porque na verdade é na cadeia produtiva, mas no dia a dia a redução de CO2, caminhão diesel versus caminhão a gás, é na ordem de 20%, no máximo 30%, mas já é alguma coisa. O projeto Corredor Sustentável tem que ser sustentável. Então o nosso projeto visa até 2040 nós transformarmos toda a nossa frota para combustíveis não fósseis. Recentemente foi colocado aqui, eu tive na Alemanha, na feira de Hannover, no EAA, para ver o que já temos lá fora. Temos hoje veículos elétricos que vocês já têm nas suas frotas, mas são carros pequenos, City Market. Na linha de pesado e extra pesado ainda não temos. A Mercedes vai lançar em 2024, em produção na Europa, um caminhão elétrico 4x2, mas que deve chegar no Brasil lá em meados de 2027, 2028. Também vi um projeto da própria Mercedes lá no Hannover, caminhão movido a hidrogênio. É o futuro. Inclusive eu vou participar de um evento agora, dia 11, que é um fórum para tratar de nitrogênio verde, que é produzido através da eletrólise de energias limpas, fotovoltaica e eólica. Então esse é o caminho. Então o corredor sustentável é exatamente isso, é fazer alguma coisa para que... Eu falo para as pessoas que sustentabilidade passa pela logística. Então cada um de nós em nossas empresas estamos fazendo um pouquinho, mas é um pouquinho que a partir do momento que muitos também o façam, teremos uma melhoria na questão do CO2. Hélio, tem mais uma questão. Você contou uma história que tinha um produto que você transportava, cada vez que você terminava o transporte, você tinha de fazer uma lavagem, que tinha de levar o caminhão para um determinado local, etc, etc, e você gastava combustível, etc. E gastava um monte de dinheiro e tinha um monte de emissões. Conta um pouco para eles aquela história que você falou. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende e acha soluções extremamente interessantes. Por favor. Na verdade, esse sistema de manter o equipamento em condições de reuso, nós já tínhamos criado há muitos anos atrás, quando não se falava em sustentabilidade, quando não se falava em ESG. Na época que criei esse sistema, a minha ideia era dar produtividade à frota, era ter uma maior produtividade do meu equipamento. Então nós transportamos um produto chamado tolueno de isocianato, produzido pela Dalquímica que está aqui. Imagino que a maioria das pessoas saiba, é um produto que entra na produção de espumas, quer seja para a indústria moveleira, para a indústria de colchões, também para a indústria automotiva e a linha branca, parte de geladeiras, fogões, freezer. Então toda vez que nós carregávamos esse produto, teríamos que adequar novamente o tanque. Para isso teríamos que lavar o tanque. Ele é um produto que é transportado sob pressão de nitrogênio. E isso, além de demorar 2 a 3 dias para lavar o equipamento, tinha um consumo de mais ou menos uns 500 litros de água, além de ter o resíduo que tinha que ser tratado ecologicamente. E aí, em conjunto com a Dow, a gente sugeriu a ideia de manter o tanque sempre pressurizado com o nitrogênio. O nitrogênio elimina toda a partícula de oxigênio que fica dentro do tanque. Ele, com o TDI com o oxigênio, ele polimeriza e vira uma ureia. Então é difícil de lavar. E com esse processo nós fizemos um levantamento na empresa
a quantidade de carga que carregamos mensalmente, a gente economiza ao ano mais de 5 milhões de litros de água potável que era utilizado para lavar esses caminhões. Esse é mais um dos casos, uma case de sucesso dentro da fomentação das nossas agendas de ESG. Certo. Osni, você me falou da questão de produção de energia fotovoltaica, da utilização de caminhões a gás, da questão do... Agora, na área dos teus funcionários, de integração, de oportunidades iguais, o que vocês estão fazendo? Bem, esse tema também é muito interessante, né? Eu acho que a sociedade está valorizando demais, né? E o tema, então, diversidade e tudo que envolve pessoas, nós, inclusive, tem uma exigência, né? Tem uma exigência de contratações, de PCD, de menores e os demais. O que eu acho mais interessante no nosso processo todo é o engajamento que todos os projetos que envolvem pessoas, porque quando fala em pessoas, está no nosso DNA valorizar, treinar, investir, pagar né, treinamentos e tudo mais. E o tema pessoas na nossa organização é muito interessante, como as pessoas mesmo se envolvem para engajar e entregar, até que o nosso propósito é entregar sucesso, a gente fala que a gente entrega sucesso. E um dos sucessos que é muito pregado é entregar sucesso para o seu colega, além do cliente, além da sociedade, além da... Então, nos PCDs, a gente tem um grupo de PCDs e a persistência de reter, porque é um desafio, a gente tem um programa todo que trata. E o que a gente acha mais interessante é o que a gente entrega para os PCDs e como faz eles ficar, como faz eles se desenvolver, como a gente investe neles e tal. Mas outra é o engajamento dos demais se torna um motivo de retenção, um motivo de satisfação, um motivo de satisfação por entregar a esse sucesso. Nós chamamos de cooperação, é um projeto de cooperação que envolve um monte de coisas. E é impressionante, o que eu mais acho importante é isso. Um detalhe importante, no evento de ontem, a gente tinha aqui a Solística, a gente tinha a JSL, certo? E a gente tinha a BBM. E, curiosamente, os três contaram exatamente a mesma história. Quando se começou a mexer não só na questão de emissões, mas na questão de acertar o equilíbrio entre as pessoas, de oportunidades, certo? De sucesso, de oportunidade de ascensão, de não distinção de sexo, raça, cor, religião, nem nada, que o ambiente melhorou 1.000.000%. Ou seja, no ESG não só é importante a questão de emissões, de limpeza do planeta, etc., etc., de evitar que a gente deixe de ter o planeta que tem, né? Mas também a melhoria, né, na qualidade do ambiente da empresa. Você sente isso também dentro da DHL? O que vocês fizeram para este clima mudar o astral? Você estava falando e eu estava pensando aqui, passando um filme na minha cabeça. Eu trabalho na DHL há 14 anos e é impressionante como nós evoluímos vivendo o nosso propósito. Nosso propósito é conectar pessoas e melhorar vidas. E a gente pratica o ato dentro das nossas operações que pessoas emocionalmente engajadas, elas entregam resultados extraordinários. E como que a gente faz isso? Então, a gente começa pensando pela nossa liderança. Então, é obrigatório que 100% da nossa liderança ela seja certificada no treinamento de diversidade e inclusão. Eu sou um dos facilitadores e é impressionante quando eu me preparei para ministrar esse treinamento, a quantidade de decisões que nós tomamos de forma inconsciente. Então, é super importante que todos tenham conhecimento de todos os vieses inconscientes que fazem com que tomemos decisões sem perceber. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente tem trabalhado muito forte na questão da equidade, que é garantir as mesmas condições. Então, eu trazia exemplos. Eu comecei na DHL como supervisor de operações, e eu fui crescendo dentro dessa trajetória e eu tenho alguns exemplos dentro da minha carreira. Quando começou
há 5 anos atrás, a gente estabeleceu a nossa primeira meta de ter percentuais de gênero. Então, depois a gente foi expandindo isso para os demais, como você bem citou. E a gente queria ter 50% de mulheres em toda a nossa liderança. Mas como fazer isso? Vamos contratar mulheres para as posições de liderança. Não, eu preciso preparar a base. Eu vou contratar sim, eu preciso ter a consciência, mas eu preciso preparar a base. Eu preciso colocar pessoas para dar exemplos de todos os tipos. A nossa diferença é a nossa força. E a partir do momento que a gente conseguiu colocar exemplos, a pessoa que vem da base, eu me orgulho de falar que eu iniciei minha trajetória profissional descarregando o caminhão, é olhar para alguém lá em cima e falar assim, caramba, aquela pessoa é como eu, então eu também posso chegar lá. Então é liderar pelo exemplo, trazer essa equidade e dar condições. Não só escolher para a gente garantir as diferenças. A gente precisa sim dar condições para que todos tenham as mesmas condições e possam atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. A concordância que a gente chegou no painel de ontem com essas empresas e que a gente está chegando à mesma hoje aqui, é o seguinte: 1, ESG dá lucro. 2, ESG permite que você deixe de trabalhar rangendo os dentes e aprenda a trabalhar sorrindo. Porque você acaba com boa parte daquelas insatisfações que geram uma rádio peão que envenena o ambiente o tempo inteiro, né? Então você tem uma grande mudança, ou seja, o ESG ele vai mais longe do que a gente normalmente imagina. Ele tem um efeito extremamente mais forte. Marcelo, você fez uma observação que você queria fazer uma pergunta. Você prestou atenção, você queria fazer uma pergunta para o Hélio? Queria. Queria. Você é observador, então Queria. Por favor faça. Ô Hélio, no teu pulso da mão esquerda, conta um pouquinho dessa pulseira aí para nós. Bom, eu ia pedir uma parte para falar sobre o tema que ele estava falando. Lá na empresa, lá no grupo, nós também praticamos essa questão da diversidade, de inclusão, de formar pessoas. Eu tenho um exemplo aqui na plateia. O meu gerente geral da área de operações, Guilherme Equedo, começou a trabalhar com a gente, sabia que caminhão era caminhão porque passava na rua. E hoje ele está aqui. Então a gente também pratica isso. Mas nós temos um exemplo que eu gostaria de ter falado antes, nessa questão de cuidar de pessoas. Dentro da agenda nossa de ESG, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui, as paulistanas, são atendidas pela Comgás, que tem o gás encanado em condomínios, em prédios, nas suas residências. Nós buscamos mulheres marginalizadas na sociedade, mulheres mães solteiras, mulheres com algum passado ilícito, mulheres em dificuldade, e nós propiciamos a elas o curso de motorista profissional, demos todo o treinamento e nós chamamos das nossas gasistas. Então, todo o atendimento que algum dos senhores tiverem hoje aqui em São Paulo, um problema lá na sua rede de distribuição de gás, as funcionárias que estarão lá corrigindo são as nossas gasistas. Então, esse é um trabalho de inclusão, é um trabalho que também, corroborando com o que você falou, cuidar de pessoas. Já que você é observador, eu vou pedir permissão para ficar em pé. Por favor. Eu estou usando essa pulseira. Acho que todos devem estar vendo a pulseira. As pessoas me perguntam se isso aqui é um chácara, se é uma proteção divina, se é um candomblé, enfim, qualquer coisa do misticismo. Mas é um ledo engano. Essas pulseiras aqui é um projeto chamado Together Band, do Pacto Global da ONU, versão Brasil. Elas são produzidas no estado do Acre por uma tribo indígena chamada Yananauá. Elas são feitas de semente de açaí, plástico retirado dos oceanos e metais de armas ilegais apreendidas.
nós do Grupo Ambipar fornecemos o plástico. Isso aqui é a fomentação da nossa agenda ESG, cuidando da parte social e cuidando também ambiental, da parte ambiental. Toda a renda é revertida para as tribos da Amazônia, para a sua subsistência e também para a preservação da mata. Nós trouxemos para esse projeto ele é global, e tem duas pessoas que são nossos garotos propaganda, que com certeza são conhecidas de vocês. Um deles chama-se Lewis Hamilton, está aqui no Brasil. Um dos ingleses mais brasileiros que a gente conhece. E o outro é um ex-jogador de futebol chamado David Beckham. São os nossos garotos propaganda. E esse velho metido. Valeu, muito obrigado pela explicação. Eu acho que mais do que a explicação, você contou de dois famosos. Você tem uma outra tão famosa quanto, que eu acho que daqui a pouco você vai ter de contar a história pra gente. Não só a tua história, né, como a história dela, né, que é uma pessoa muito famosa, extremamente ligada ao meio ambiente. Né? Então, bom, o que eu gostaria de pegar agora, a gente está caminhando para o final, a gente já vazou o primeiro espaço de tempo, estamos indo para o segundo espaço de tempo e conforme vocês veem, a plateia está colada. Aí vocês vão perguntar, por que você prestou atenção? Quando estava fazendo a entrevista com ele, já durante a semana passada, na pulseira. Se vocês derem uma olhada na barba branca, vocês vão perceber que eu, quando jovem, eu estava no meio do movimento hippie. E eu tinha uma pulseira daquele tipo, que a minha namorada tinha feito. Então, por causa disso que presta atenção, né? Você, quando tem um passado que te condena, no bom sentido, certo? Você presta atenção nas coisas, ainda mais com... E foi ele que, quando estava me entrevistando, viu a pulseira e começou a me perguntar o que era. Então é coisa Achou que era um de movimento quem já foi, hippie né? também. Né? Meu passado me condena. Então você está acostumado. E a observação de jornalista, que jornalista presta atenção em tudo, né? É uma coisa que às vezes até incomoda. O pessoal da sua família, seus amigos ficam incomodados. Você presta atenção em detalhe que ninguém prestou atenção. Né? Tipo cor do teto. Né? Entra num pavilhão, a cor do teto aqui é diferente daquele lá. Por que serve eu não sei, mas é mania de prestar atenção. Mas agora eu acho que a gente podia iniciar o encerramento, como sempre, pela Ana, né? Você contando um pouco de qual a visão que você tem de projetos futuros, para onde vocês querem ir. Ou seja, qual o caminho que você acha em relação às pessoas, em relação à diversidade, em relação a emissões. Para onde caminhamos? O caminho é longo, tá? O caminho é longo e vasto, né? Como eu comentei, nós temos a gente está no caminho de várias aquisições, né? E várias aquisições trazem para a gente vários desafios também. Desafios de integração, uma venda. Desafios de integração, desafios de trazer essas empresas novas para dentro do mundo boticário, né? E para quem não conhece, o mundo boticário, gente, é realmente uma fábrica de sonhos. E eu não falo uma fábrica de sonhos só na questão de produtos, e sim na questão de equidade de gênero, de cuidado das pessoas, de inovação, de olhar para o futuro. Todos os nossos parceiros que estão aqui, que conseguem, que têm a oportunidade de nos visitar e conhecer um pouquinho da nossa história, né, Osni, entendem um pouquinho disso que a gente está falando. Então, os nossos desafios são muitos. São muitos de integração de pessoas, acolhimento dessas pessoas que estão vindo dessas aquisições novas, porque a gente sabe que nesse processo existem muitas dúvidas, né? Será que eu fico? Será que eu saio? Como que vai ser? Como me adaptar a essa nova cultura? Então, o Boticário tem toda uma atenção específica para essas pessoas, para fazer com que elas, né, se integrem com essa cultura do bote, que é uma cultura familiar. É uma cultura que tem, sim, as suas metas, as suas cobranças, mas é uma cultura extremamente familiar, de cuidado com a pessoa, de integração dessa pessoa, não só com a marca, mas com todos os princípios que a gente tem dentro do grupo. Então, existem esses desafios quando a gente fala de pessoas.
Existem os desafios, quando a gente fala de pessoas que já estão dentro do grupo, para elas continuarem engajadas, para elas continuarem com esse brilho no olho, para elas continuarem junto com a gente nos novos desafios. E o grupo faz isso muito bem. Nós temos vários projetos dentro do grupo de equidade, de gênero, de ações sociais, de desenvolvimento das pessoas internas, como o Solon comentou, a gente tem várias pessoas que começaram batendo caixa na nossa CD e que hoje são gerentes dentro do grupo. A gente tem todo um projeto também de ter 50% de mulheres na gestão femininas e 50% masculinas. Entre esses 50%, levando em consideração toda essa questão de raça, gênero e tudo mais. Então, e a gente já está quase lá, está em 48%. A gente tem exemplos muito bons dentro de casa quando a gente fala sobre apoio a essas transições. Nós temos uma gerente hoje, que é a nossa gerente de gente, que é uma pessoa trans. E que ela passou pelo todo o processo dessa transição dentro do grupo. E ela fala que ela é o que ela é hoje porque ela teve esse apoio do Grupo Boticário, em poder ter essa aceitação, em passar por todo esse processo de transição, e em nenhum momento ela se sentiu discriminada. Pelo contrário, mesmo depois de todo esse processo, ela ainda chegou a um cargo de gerente de gente. Então, ela se sente muito à vontade em fazer isso. Então, o grupo tem como futuro continuar com esse desenvolvimento, olhando as pessoas, nesse sentido de pessoas. E quando a gente fala de inovação, a gente tem muita coisa para desenvolver. A gente tem operações novas, a gente tem malhas novas, Como o Osni comentou, a gente tem mudanças de malha dentro da nossa operação, e essas mudanças de malha fazem com que a gente tenha projetos novos, e dentro desses projetos a gente tenha esses entrantes específicos de sustentabilidade, ou seja, mais entrada de ativos elétricos, mais entrada de ativos de combustíveis alternativos, quando a gente fala aqui de biodiesel, quando a gente fala, de energia fotovoltaica, a gente fala de painéis aqui no teto dos veículos, A gente comentou sobre isso nessa semana ainda. Tem uma carreta da Randon lá. Isso, a gente comentou isso essa semana. Então, acho que os nossos parceiros estão aqui, a Cooper, que está aqui, que é um parceiraço nosso, que está aqui, a Pisato, a DHL, mas os nossos desafios vão ser traçados e vão ser definidos com essas pessoas que estão aqui. E a gente conta com eles para isso. Então, a gente tem 2 CDs sendo entregues agora, no início do ano, mais 2 CDs na metade do ano para serem entregues. A gente tem uma redistribuição de malha e a gente está fazendo tudo isso olhando sempre o que a gente vai poder executar em sustentabilidade, em diversidade, em ações com a própria região, Como a gente desenvolver a região que a gente está abrindo esses CDs, para que a gente possa crescer de uma maneira sustentável e com os nossos parceiros. Isso sem dúvida aqui, tá? Os nossos parceiros vão ser peças fundamentais aqui. Mas tem muita coisa para vir aí, gente, tem muita coisa boa para vir aí. Perfeito. Solon, bem, você... Bom, de maneira muito breve, a gente continua trabalhando para ser a primeira escolha dos nossos clientes, ser a primeira escolha dos nossos colaboradores e, consequentemente, ser a primeira escolha dos nossos investidores. E no centro de tudo isso são os nossos compromissos com sustentabilidade, trabalhando muito forte nas comunidades onde nós estamos inseridos. Porque a gente não quer só fazer parte, a gente quer ser um agente de transformação. E aí, falando de projeto, a Ana mencionou e me veio à mente, a gente vai estar construindo o nosso primeiro complexo logístico. Então, compramos o terreno lá próximo da sua residência, lá em Jundiaí, ali na altura do quilômetro 75. E a gente já inicia as obras a partir do próximo ano, um CD de mais de 100 mil metros quadrados, já com toda a tecnologia limpa, verde. Então, um investimento muito forte que vem sendo feito pela DHL Supply Chain, dentre vários outros, mas continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso é o que nos move, esse é o nosso propósito maior. Osni? Bem, veja que nosso cliente aqui nos motiva bastante, Trabalho não vai faltar, Osni? Que bom. É tudo que a gente precisa, de motivação. Em sustentabilidade a gente quer crescer, avançar muito, temos metas arrojadas aí de crescimento, mais investimento nesse tipo de veículos. Na gestão do mundo das medições, a gente usa algumas ferramentas já
conhecidas, né, mas a gente agora está passando a ofertar para os nossos clientes as medições das emissões em tempo real, com o Siga Verde da Rastrear, que é nosso parceiro de rastreamento, está com esse produto. Então, rastreamento e ter as emissões em tempo real disponíveis. Isso também é uma evolução que a gente quer, enfim, avançar no tema sustentabilidade e crescer. A gente vê que nossos clientes estão crescendo e a gente quer também. Nós estamos falando de aquisições também, mas ano que vem a gente quer passar a faturar 2 bilhões, né? Com o nosso crescimento e com aquisições. Enfim, estamos querendo projetar, crescer e o nosso maior inspirador está aqui, nossos clientes. Obrigado. Isso é parceria. Hélio? Bom, acredito que meus colegas já falaram praticamente tudo que nós temos pela frente. Quando nós falamos de ESG, ambiental, social e governança, o caminho é longo, é algo ainda embrionário, né? Se fala muito pouco, aliás, há pouco tempo, desculpa. Então o caminho é muito longo em cada segmento, quer seja no ambiental, tem muito caminho, tem muita coisa a ser feita. Na área social, como ele falou, cuidar de pessoas, e é isso que a gente procura fazer. Melhorar os processos de governança, estudar todas as tecnologias possíveis, o que tem vindo pela frente e aplicar isso no nosso dia a dia em prol da sociedade, em prol do cliente. Então acredito que, e eu fico muito feliz que muitas pessoas logo no começo falavam para a gente, ESG, isso é moda. Essas 3 letrinhas, na verdade não é moda. Na verdade é algo que a gente tem que comprar essa ideia. Nós todos temos que comprar essa ideia. Não só nas nossas empresas, mas também lá dentro das nossas casas, né? Então, o ESG, o social, o ambiental, a governança, tem que ser palavra de ordem dentro das corporações. Eu acredito que esse é o caminho. Voltando a falar, não tem planeta B, tem A. E um detalhe, conta agora o segredo da acionista. Esse é um segredo, gente. É um belo segredo, mas vale a pena ser contado. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão presentes aqui já devem saber, conhecer, então é só um pequeno spoiler do que... Quando nós fizemos a IPO do grupo, em 2020, julho, como a empresa é muito focada na questão ambiental, nós imaginamos e pensamos em ter a Gisele Bündchen como nossa promotora, garota propaganda, enfim. Gostaríamos, ela é uma pessoa muito ligada nessa área ambiental, tem muitos projetos, inclusive acho que tem projeto com vocês. Mas o sapatinho dela era um pouquinho grande, não coube no nosso pé. Então, nós desistimos, achamos que não era o momento. Mas aí, por iniciativa da própria Gisele, ela começou a nos solicitar todos os projetos que a gente tem, todos os nossos cases que a gente tem de sustentabilidade. E aí ela nos procurou e se ofereceu para ser a nossa embaixadora, ser acionista do grupo, e ela hoje tem uma cadeira no Conselho de Sustentabilidade com direito a voto e é uma pessoa atuante, não falta a uma reunião. Mais ou menos é isso da história da Gisele Então, Bündchen. gente, era uma história para ser contada, não dava para deixar, né? Então a gente precisa contar porque tem muita história bonita. Uma das coisas sensacionais de ter feito tanto ontem o Rota Fenatran, como hoje está fazendo o Fórum do Transporte Sustentável, o que a gente descobre é o seguinte: o ESG não são 3 letrinhas. O ESG talvez é o projeto mais sério já desenvolvido pela humanidade. Talvez porque está com a faca no pescoço, mas todo mundo está correndo atrás. E a gente sempre fica imaginando, não, quem deve estar avançado nisso é a Suécia, é a Alemanha, é o Japão, é os Estados Unidos. Nós somos sempre zero. As descobertas que a gente tem feito, pesquisando em cima do Fórum de Transporte Sustentável, em cima do Rota Fenatran, são as descobertas maravilhosas. A gente tem pessoas e empresas desse nível que estão andando, em muitos casos, à frente dos europeus. Então, a gente tem que ter orgulho, porque quando a gente reúne esses 4, quando a gente reúne os 3 que eu reuni ontem,
a gente tem surpresas. Eu não estou falando só de empresa pequena, média, eu estou falando das empresas gigantes. Ainda falta muito para andar, mas o exemplo deles, o exemplo dos que estão fazendo, as vitórias que eles estão tendo, a melhoria do ambiente que está acontecendo dentro isso espraia, isso espalha. E as outras pessoas vão começar a se perguntar, mas por que eu não faço? Quando você tem um exemplo de redução de emissões extremamente forte, ou tem a consciência que o Hélio contou de quanto representa de emissões um caminhão movido a diesel, as pessoas começam a mudar. Não, pera. Quando neve em Santa Catarina em novembro, tem algo de muito sério acontecendo. Quando em pleno inverno, lá no meu condomínio, no meu terreno, as minhas flores começaram a florir forte. Em julho, eu falei, tem alguma coisa de errado. Mas estava florindo como se fosse primavera. E deveria ser inverno. E, de repente, na primavera, a gente está vivendo o inverno. Algo de muito sério. E, gente, está do lado da gente. As flores estão do lado da gente, é só olhar. Quando ela começa a fazer alguma coisa de muito errado, e não é que a flor era mais feia, era tão bonita quanto, só que em julho está calor. Em novembro está nevando. Tem alguma coisa de errado. Só que isso foi avisado para a gente mais ou menos em 1950, 1951, no pós-guerra. Quando se refez a reindustrialização de leste europeu e da Europa, e nós começamos a ter chuva ácida, que matou praticamente tudo que era verde que tinha na Europa. Então, a partir daí, a ONU, os diferentes estados tentaram criar programas para começar a salvar o planeta e mudar o planeta. Nenhum deu certo. Pela primeira vez, você começa a ter um programa, e tentaram vários outros. Tanto coisas de Estado, quanto coisas da ONU. Nada deu certo. Começou a dar certo na hora que eles resolveram criar o ESG, que era uma maneira diferente de fazer. Teve uma exposição um pouco antes desse painel, nós tivemos uma exposição sobre o financiamento verde. É extremamente mais barato. Então, de repente, você fala, quanto paga de juro? Eu pago 1,3. E se você for verde? Pode pagar 1. Mudou o mundo. Na hora que as pessoas começaram a ver que mudar o ambiente, mudar a maneira de tocar a empresa e imaginar que é possível ser feliz, certo? As empresas mudaram e a gente tem testemunhos toda hora disso. Então, ESG não é brincadeira, ESG é sério. Mais importante do que tudo isso, conforme ele diz, conforme a gente já ouviu em outros painéis, nós não temos o planeta B. Então vamos tentar salvar este que é o nosso planeta. Aliás, esse era o sonho. Quando eu era um jovem moleque, usava a pulseira que eu tinha ganho da minha namorada. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado mesmo.